Vamos lá, pessoal, quero conversar com vocês a respeito de treino sem ir para academia. Como que é possível você treinar sem ir para academia? E eu sinto falta do treino, eu gosto de estar no tatame com os meus amigos, eu gosto das endorfinas que o rola me proporciona, né? Eu gosto assim, é quase que um vício, né? Aquela sensação assim de lutar para conseguir a finalização, aí acaba o treino, pô, você se joga no tatame de kimono aberto para respirar. E isso se torna uma forma de um vício, entendeu? E eu sinto falta disso, acho que todo mundo está sentindo falta disso. Mas para aqueles que são sérios a respeito de sua evolução no jiu-jitsu, não estão apenas interessados em se sentir bem, apenas interessados no vício do treino, né, no vício químico, que é um treino, é um vício químico. Você se sente tão bem com aquelas endorfinas que seu corpo se acostuma com uma quantidade diária de treino, né? Você precisa daquilo. É como se fosse um drogado quase sem a droga, né? Claro que não dá para comparar, assim, um muito mais benéfico, outro muito mais nocivo. Mas assim, é uma forma de um vício. E eu sinto falta, todo mundo sentindo falta. Mas como dizia, aqueles que são sérios a respeito da evolução do esporte, elas podem perfeitamente estarem treinando sem ter que estar na academia. Como é que você vai treinar jiu-jitsu sem estar na academia? E eu pessoalmente, eu nunca gostei de drill, eu nunca gostei. Principalmente assim, eu gosto do drill do wrestling, pra mim faz sentido, né? Aquela coisa com resistência, né? Tá te educando, você começa a aprender a resistência do adversário. Quando você entra na tua perna, você dá uma resistência de 50%, eu aprendo os teus bloqueios, o equilíbrio, o posicionamento, eu consigo praticar de maneira realista. Essa coisa de colocar a mão no joelho e ficar trocando de um lado pro outro, assim, é um cardiovascular, é como correr. Não vai melhorar teu jiu-jitsu, tenho mais de 20 anos de jiu-jitsu, eu nunca vi ninguém passar a guarda colocando duas mãos no joelho e fazendo um passinho pro lado, colocando o joelho na barriga. Isso não existe, tá? Mas assim, eu nunca gostei, tá? Respeito quem gosta, mas assim, pra mim, um exercício muito mais importante, assim, pra evolução, é o de visualização. E a visualização pra mim é fascinante, porque eu tenho déficit de atenção, quem me conhece sabe, eu perco minha atenção assim, me desvio, assim, me distraio muito facilmente, eu gosto disso. É uma maneira de lidar com o mundo pra mim, eu sempre fui assim desde criança, então pra mim isso talvez venha mais fácil do que para algumas pessoas. Mas eu gosto muito de me concentrar assim, a respeito assim, das coisas que eu quero que aconteça. Quando eu estava competindo no jiu-jitsu, hoje eu sou aposentado, não tenho ambição de ser campeão mundial nem nada, então é um pouco diferente, minhas ambições mudaram. Mas quando eu competia, eu só fazia isso, eu tinha muita coisa de antes de dormir, ficar pensando em posição. Às vezes era para quando estava comendo, quando estava no chuveiro, assim, podia ter qualquer lugar. Às vezes tinha gente conversando comigo que eu estava distraído, porque para mim era muito mais interessante estar visualizando aquilo que era importante para mim do que estar numa conversa fiada, assim, sabe? Então eu visualizava muito a vitória. Eu ficava assim, assistindo a minha vitória, muitas vezes. E era uma coisa muito real, entendeu? Não era uma coisa forçada, assim, era uma coisa que eu realmente conseguia viver dentro da minha mente. E eu gostava tanto desse exercício que eu sentia mais prazer assim, em estar visualizando do que estar no mundo real. Então para mim era muito fácil, era gostoso, era prazeroso estar visualizando. Eu sempre comparei a mente com o computador, talvez seja a maneira mais fácil de entender o que está acontecendo dentro do cérebro humano quando você visualiza. Imagina a consciência como programador, o subconsciente como o programa. Tá? É muito fácil você falar assim, eu vou ser campeão mundial, eu não tenho medo, eu sou confiante, eu quero vencer. Isso é consciência, tá? Isso não vai fazer de você uma pessoa confiante, não vai fazer com que você vença. Porque você precisa assimilar a crença no seu subconsciente. Isso você não faz de maneira fácil, tá? Isso aí é muito trabalho, mas como eu disse, se o trabalho é prazeroso, o trabalho de visualização, fica muito fácil para você fazer. E ao pensar na vitória, ao pensar no sucesso repetidamente, eu começo a assimilar essa crença. Eu acredito, eu já me vi tantas vezes no pódio, tantas vezes com a medalha de ouro no peito, tantas vezes com a minha mão levantada, que eu acredito em tudo. Não tem nada ali que pra mim isso não é verdade, não vai acontecer. Tanto é que o segundo lugar pra mim é inaceitável. Como é que você ser o segundo lugar? Isso não existe segundo lugar. Porque na minha cabeça eu estava sempre em primeiro. O problema é que a mente é uma coisa muito difícil de controlar. Então se eu falar assim, esse é o meu exemplo predileto, eu falar assim, não pense num elefante cor-de-rosa. Todos vocês pensaram num elefante cor-de-rosa. É difícil controlar a mente. Isso não é uma coisa assim que não é tão fácil. Mas existem maneiras assim de você controlar seus pensamentos assim até um certo ponto.
Quando eu estou imaginando a luta, eu gosto de imaginar assim da maneira mais viva possível. Eu imagino tatame, eu tento sentir o cheiro do kimono, eu me imagino vestindo o kimono, batendo peso, né, entrando na área de luta, ouvindo o meu corner, assim, assistindo o meu adversário entrar no tatame, ver o corner dele, tudo está acontecendo da maneira mais real possível. Mas na minha cabeça é o mais importante, eu tenho que sempre vencer. Eu visualizo a situação, na verdade eu visualizo de maneira tão viva, isso que é importante, você acreditar no que está acontecendo, que eu já me peguei suando antes da luta, ou assim visualizando assim, na cama, assim, deitado, assim, eu meio que suando, coração palpitando, porque a situação era tão real, eu estava realmente vivendo aquele momento. Então, essas vitórias na cabeça, elas vão te dar o quê? Muita confiança. Porque você vai começar a acreditar. O problema é que você vai começar a perder na tua cabeça também. A tua cabeça quer te enganar. A tua mente não entende a diferença entre vitória e derrota. Ela entende o quê? O que você repete na cabeça. Você vai acabar acreditando e assimilando essas crenças. Não acredito que seja nada supernatural, nada extraordinário, nada ao segredo, isso aí pra mim é uma baboseira. Não acredito que o universo ou nenhuma divindade esteja preocupado com a tua luta de jiu-jitsu. É a tua mente, que é um computador, e a tua consciência programa o seu subconsciente. Com muita repetição, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Mas uma coisa que eu sempre fiz, quando os pensamentos negativos começam a entrar na minha mente, eu começo a perder. Por exemplo, o adversário começa a me raspar e eu sou raspado. Eu sempre coloco uma pausa. Eu falo assim, para. Eu visualizo a palavra pare na minha cabeça. Em inglês eu falo stop, né? Mas eu já tive amigos meus que falam deleta. Ele usa deleta. Ele fala deleta 2 vezes na cabeça, ele interrompe o pensamento negativo e ele dá continuidade com o pensamento positivo. Eu já vi outro amigo meu que usava uma técnica e falava fuck it, tipo, um palavrão, entendeu? Aí sim, mas ele interrompe aquele processo negativo e ele dá continuidade de maneira positiva para que você esteja defendendo a tentativa de ataque do adversário e você reverta esse cenário na sua cabeça. E você sempre seja bem sucedido no final. Primeira luta, segunda luta, até a sua mão ser levantada na final, até o pódio. E você precisa visualizar esse pódio, você precisa visualizar essa medalha de ouro para que você acredite em tudo que você está pensando. Com a repetição, você consegue isso. Eu, pessoalmente, esse tipo de exercício, eu acho ele fundamental, porque não adianta o cara ser bom, todo mundo já viu o cara que é bom na academia e não consegue ganhar campeonato. E eu acho que às vezes o que tá faltando é exatamente esse tipo de ingrediente, é aquela coisa da crença, do cara realmente acreditar em si. E isso não vem só de maneira superficial, tá? É uma coisa assim que você tem que assimilar lá dentro, no fundo do teu coração mesmo, né? Ou melhor, no seu subconsciente. E, como eu dizia, é um exercício prazeroso, tá? Pra mim não é uma coisa difícil de fazer. Eu acho que é uma coisa para você praticar diariamente, assim como eu disse, na cama, antes do treino, depois do treino. E eu acho que essa distração, né, esse mundo, né, mental, não é um mundinho pequeno, é um mundão. Eu acho que ali dentro, tudo que você vai querer conseguir na sua vida, tudo que você almeja, tudo que você busca, todos os seus anseios, as suas ambições, elas existem na sua cabeça e você consegue direcionar essas ambições na direção correta, sabe? Eu não consigo imaginar uma pessoa sendo bem sucedida sem conseguir visualizar aquilo antes. Eu vou te dar um exemplo. Eu não consigo, tem determinadas posições que se eu fechar meu olho eu não consigo visualizar as posições, não consigo. Anos tentando, é muito difícil para mim porque não entra na minha cabeça a posição. Outras posições vêm com facilidade, não sei por que isso, mas sempre fui assim, algumas posições vêm, outras não vêm. As que vêm com facilidade, sempre que eu fecho meu olho eu consigo visualizá-las assim sem problema, eu consigo executá-las no tatame sem problema. E as que eu tenho uma dificuldade muito grande assim de imaginar a posição. Tem que fazer muito exercício assim para você conseguir se imaginar fazendo aquela coisa. O que você faz bem é de fácil visualização, aquilo que você não faz bem é difícil. E é aí que vem a repetição para quebrar isso, né, para você conseguir não só aumentar o seu repertório de ataques, mas ser bem sucedido no seu subconsciente, para que o seu consciente acredite no que o seu subconsciente foi programado para fazer.